externar a minha gratidão ao Senhor Jesus por tudo quanto Ele tem feito, mas principalmente por aquilo que Ele tem sido. E Ele tem sido extraordinário em todos os momentos. De fato, só existe um único sentimento que possa descrever aquilo que eu sinto essa noite, que se chama gratidão. Gratidão porque em alguém tão miserável que eu sou, Deus ainda assim, Ele decide todos os dias olhar para mim e encontrar em mim, na minha pequenez, algo para a sua serventia, que não existe honra nem privilégio maior do que servir a esse Deus. Eu glorifico o Senhor em gratidão, porque a maior honra não é estar com o microfone na mão e ser o pregador da noite, ser o convidado especial da noite. Não. A maior honra é a gente poder entrar dentro deste lugar e não sermos pregadores, cantores, mas sermos adoradores. Deus me permitiu entrar dentro deste lugar, ficar no meu lugar ali e quebrar o meu vaso diante dos pés dele. E não tem honra maior do que essa. Queridos, mas em especial, eu quero louvar a Deus, a essa igreja e este povo tão maravilhoso, que desde ontem tem nos tratado com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho. Eu digo desde ontem, mas a verdade desde o dia que entraram em contato conosco, né? Sempre muito solícitos e maravilhosos. Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Lotamar. Muito obrigado, viu, pastor? Deus te abençoe. Olha só, eu já passei em alguns campos, né? Em alguns campos de algumas igrejas, e a gente sempre fica muito alegre quando a gente encontra um pastor presidente que tem a humildade que o Senhor carrega. Isso é muito especial. Então, a minha oração é que Deus te conserve nessa essência, porque eu tenho certeza que muitas vezes o Senhor não precisa falar nada, mas somente de nós olharmos a sua humildade, o Senhor já ensina a sua igreja. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus e continue sustentando toda a sua casa, família, como também ministério. Eu quero louvar a Deus também pela vida do pastor Claudemir e a sua esposa. Muito obrigado, viu, gente, pelo café. Eu estou muito bem alimentado. Obrigado por toda a recepção que vocês têm nos prestado nesses dias. E o meu desejo é que o Senhor Jesus continue vos abençoando em nome de Jesus, naquilo que Ele deu como propósito, em nome de Jesus. Louvo a Deus a todos os coordenadores. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Não posso citar o nome, porque senão vou esquecer aqui. Vou misturar tudo. Amém? John, muito obrigado pelo convite, por estender o convite. Deus abençoe vocês mesmo. E que cada dia mais esse trabalho cresça. Mas cresça em fogo, em avivamento, em poder e graça. E que se levante, assim como Ezequiel disse, se levantou um exército veemente numeroso, fortemente numeroso, que se levante dentro da cidade esse exército de jovens cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Gente, eu acho que isso aqui vai me dar trabalho, então eu vou ficar com a mão na mão. Diz o seguinte, deixa eu abrir aqui, que eu fiquei agradecendo. Êxodo capítulo de número 3 diz o seguinte: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, mas não era consumida. E Moisés então disse: eu vou me virar agora para ver essa grande visão. Repita comigo: grande visão. Porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele então respondeu: eis-me aqui. E ele disse: não te aproximes até aqui, tira as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Além disso, ele disse: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
E Moisés escondeu a face, pois estava com medo de olhar para Deus. Pula para o versículo de número 14 e diz assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E ele disse: Assim dirás aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós. Quantos glorificam por essa palavra? Quantos glorificam por essa palavra? Amados, por mais um instante, feche os teus olhos. Isso. Vamos fazer igual ontem. Clame ao Espírito Santo pela tua vida. Comece a orar agora e pedir ao Espírito Santo sobre a sua vida. Vocês oraram pelo pregador, mas eu não quero que você repita a oração por mim. Eu quero que você agora faça uma oração por você, dizendo: Espírito Santo, eu estou disponível. Espírito Santo, eu te quero. Espírito Santo, eu te desejo. Ei, talvez você esteve aqui ontem e você recebeu algo da parte de Deus, mas fale para Ele: Senhor, eu quero receber ainda mais. Eu quero receber o maná que o Senhor tem para nós hoje. Eu quero receber, Senhor, da porção que o Senhor tem para nós hoje. Isso, peça ao Espírito Santo a Deus. Eu abro meu coração a Ti mais uma vez. Fale para Ele: oh Deus, eu te desejo, eu te anseio, eu te quero. Fale para Ele: oh Pai, Tu tens liberdade para me transformar essa noite de acordo com o Teu querer. Isso, fale com Ele. Amado Espírito Santo, nós rendemos graças a Ti, amigo Jesus, e queremos Te dar mais uma vez um trono de honra e de adoração, que é somente para Ti dentro desta casa. Ó Pai, o nosso pedido é: manifeste-se em nosso meio mais uma vez. Abra as portas da Tua palavra sobre esta igreja, e que este ambiente torne-se pequeno dentro de instantes para aquilo que o Senhor há de fazer e manifestar sobre nós nesta noite. Ó Deus, eu te peço, Senhor amado, acenda as sarças aqui essa noite. Acenda, Senhor, as sarças aqui essa noite e nos atraia para a centralidade do Teu querer, da Tua vontade, da Tua plenitude, da Tua benevolência. Ó Senhor Deus, nós Te clamamos: Espírito do Senhor, vem dos quatro cantos e assopra sobre essa casa. Ó Deus, Tu és a única voz que pode bradar sobre nós, a voz de muitas águas. Tu és a única estrela que pode brilhar sobre essa igreja, a brilhante estrela da manhã. A Ti a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. A Tua igreja Te adora, Te ama e se prostra a Ti. Fala conosco, pois nós somos dependentes, carentes, necessitados de Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Quem estava aqui ontem, faça as mãos. Mas tem muita gente que não esteve. Então é o seguinte: ontem, para você que não esteve, eu fiz um combinado com todos que estavam aqui. E qual o combinado? Claro, eu não quero combinar nada com você, eu nem te conheço. Então não importa, você vai fazer o combinado comigo da mesma maneira, em nome de Jesus. É o seguinte, queridos, nós somos assembleianos, pentecostais, e eu, irmão, tenho uma leve dificuldade, daí parece que você não está entendendo nada, de pregar com o seu silêncio. Cara feia, braço cruzado, boca muda, testa franzida, não funciona com assembleiano pentecostal. Então é o seguinte: como bons assembleianos que nós somos, você vai manifestar o seu entendimento, e essa será a nossa comunicação através da sua adoração. Então, quando você entender alguma palavra que sai desse altar, para chegar até a tua vida aqui, ó: glória a Deus, aleluia. Ensina aí, jovens. 1, 2, 3 e... glória a Deus! Ficou fraco? Vamos melhorar em nome de Jesus. 1, 2, 3 e... glória a Deus! É desse jeito, irmão. Faça barulho, por favor. Mas não aquele barulho descontrolado, não. A gente não quer ser menino aqui. É através do poder da palavra do Senhor Jesus. Kleber, eu não estou entendendo a mensagem. Aí você faz cara feia para mim, franze a sua testa, fica de boca muda, que eu vou voltar ao pensamento, que assim eu vou entender que você não está entendendo nada,
mas vamos sair daqui compreendendo a palavra de Deus. Amém? 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 Amém. No final do culto eu vou cobrar o combinado de vocês, viu, queridos? Êxodo capítulo de número 3 é o que nós lemos. Êxodo, ele faz parte daquilo que nós chamamos de Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada. Esses primeiros livros da Bíblia Sagrada, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, foi escrito por Moisés. Moisés esse que foi legislador, foi sacerdote, foi profeta, foi líder, foi intermediador entre o povo e Deus. Moisés que foi o maior líder do Velho Testamento, daquilo que diz respeito à história do povo de Deus. Moisés ele viveu 120 anos. Esses 120 anos que Moisés viveu, nós separamos em 3 partes. Cada uma dessas partes nós colocamos 40 anos. Ou seja, dos 0 anos aos 40 anos de idade. A primeira parte, o primeiro período da vida de Moisés, do qual ele viveu dentro do Egito. O segundo período da vida de Moisés é daquele período de transicionamento entre Egito e o deserto, a terra de Midian, do qual ele ficou mais 40 anos, dos 40 até os 80 anos de idade. E agora o terceiro período, dos 80 anos de idade até os 120 anos de idade, no deserto com o povo que foi liberto do Egito. O primeiro período da vida de Moisés, ele nasceu dentro de um contexto muito turbulento. Um contexto muito turbulento que o povo judeu estava vivendo, o povo hebreu estava vivendo naquela terra, por causa de um decreto que Faraó havia liberado. Você conhece muito bem a história. Pois esse Faraó, que olhava para o povo hebreu, ele sentia um incômodo. E este incômodo não era porque esse povo hebreu era simples, não era porque esse povo hebreu não tinha os padrões do Egito, não se vestiam como o Egito, não tinham os mesmos recursos do Egito, não estudavam as mesmas coisas que os egípcios estudavam. O incômodo de Faraó não era esse. O incômodo de Faraó não era um incômodo de preconceito, mas na verdade, apesar desse povo ser um povo que obtinha outros padrões, outros paradigmas, outros dogmas, padrões mais simples, de uma vida um pouco mais pacata, de uma vida mais humilde, de uma vida mais pobre, ainda assim incomodava Faraó. Pois mesmo que Faraó olhava para esse povo simples, ele falava o seguinte: se esse povo permanecer crescendo, eles se levantarão como um exército contra o nosso reinado. Eles se levantarão contra o Egito. Eles se levantarão como um exército muito forte para guerrear contra nós. Espera aí, eu estou falando de um povo que não é igual aos egípcios, que tem treino o tempo inteiro, tem espada a favor deles, tem escudo, tem armadura a favor deles. Não estou falando de um povo que vai para a guerra assim como os egípcios vão, ou seja, tem experiência de peleja. Não, eu estou falando de um povo que está vivendo a sua vida, que está vivendo a sua vida de maneira simples, de maneira pacata, de maneira humilde. Só que quando o Faraó está olhando, ele está falando assim: o problema é que eles estão crescendo demais. O problema é que eles estão crescendo demais. E se permanecer crescendo, haverá muita força. E se tiver muita força, dará trabalho para o nosso reinado. Dará trabalho para o nosso... Aí é quando ele libera um decreto, chama as 2 parteiras e fala assim: é o seguinte: todas as vezes que o filho de um hebreu nascer, se for menino, mate os meninos, não deixe que fiquem vivos. Só que eu acho impressionante que essas 2 parteiras, antes de temerem uma voz que vem do terreno humano, antes de temerem a voz do perigoso Faraó, antes elas temerem aquilo que sai da boca do rei da terra, elas vão temer primeiro aquilo que vem do céu. Peraí, Faraó até disse para a gente matar, Faraó até falou para nós fazermos, mas nós não iremos fazer, pois o temor que toma conta da nossa alma não é esse reinado da terra, mas é o reino do céu. Faraó manda chamar, porque não tem criança nenhuma morrendo. Elas vão responder, ele vai perguntar assim:
por que vocês não estão fazendo aquilo que eu vos mandei fazer? Eu não mandei vocês matarem os meninos? Por que eles permanecem crescendo? Por que permanecem nascendo? E por que vocês não estão matando? Elas vão dar a seguinte resposta: ei, Faraó, tem uma coisa, essas mulheres, elas não são como as mulheres egípcias. As hebreias, elas são fortes, elas são vigorosas. E quando nós chegamos para matar, acontece que nós não podemos encostar um dedo, pois a criança já nasceu, o menino já nasceu. Eu tenho uma notícia para alguém essa noite, que talvez está sentindo os intentos e decretos do inferno sobre a tua vida, e você fica pensando: meu Deus, parece que Faraó vai consumir com a minha história, vai consumir com a minha vida, a qualquer momento o decreto do inferno vai me matar. Só que eu venho aqui te dar uma boa notícia: todas as vezes que o inferno olha para você para te matar, é simplesmente porque ele teme a sua posição. Se tiver de pé, será como um soldado; se tiver de pé, será como um exército; se tiver de pé. Vocês não estão dando conta? Faz o seguinte: todo menino que nascer, isso aqui é decreto para todo mundo. Viu que nasceu um menino hebreu, pega o menino, joga no rio Nilo e mata afogado. É exatamente debaixo desse decreto problemático, desse decreto de morte, que Moisés vai nascer. É exatamente debaixo deste decreto, debaixo desta palavra, que Moisés vai nascer. Só que tem uma coisa: Moisés, ele nasceu dentro da tribo de Levi. Moisés, ele é filho de Coate, ele é filho de Joquebede, família sacerdotal. Moisés viu, Joquebede viu que ela precisava tirar o menino lá de dentro. Já se passou muito tempo, precisava tirar ele. Já tinha se passado 3 vezes, já cresceu o suficiente, a ponto de qualquer um ouvir. E ouvir o choro daquele menino seria fatal. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai pegar o menino, colocar dentro de um cesto de junco, vai passar betume e piche no envolto daquele cesto e vai colocar dentro do rio Nilo. Mas peraí, o Faraó disse: coloca os meninos para morrer dentro do rio Nilo. E Deus vem e fala assim: coloca o menino dentro do rio Nilo para viver. Vou te explicar melhor. Satanás veio e falou assim: coloca no rio Nilo porque eu vou matar. E daí Deus vem e fala assim: coloca no rio Nilo porque eu vou dar vida. Eu vou dar vida. Ei, irmão, eu não sei se você é entendido. Deus é especialista em usar de cenário que para o Egito seria cenário de morte, e olhar para nós e falar assim: para o Egito e para a terra é cenário de morte, para Satanás é lugar propício para a morte, mas para mim é cenário de vida, de vida, de vida, de vida, de vida, de vida, de vida. Eu estou sentindo a graça dele aqui essa noite. Aí Moisés é encontrado pela princesa do palácio. Você conhece bem a história. Ao ser encontrado pela princesa do palácio, aí vem a Miriam, fala com a princesa. Então leva o menino para Joquebede novamente. Joquebede cuida do menino até o tempo do desmame, e ao ser desmamado, então ele começa a crescer dentro do palácio. Só que quando ele cresce dentro do palácio, ele não cresce como qualquer um. A princesa poderia falar assim: ele vai ser meu serviçal, mas não, você vai ser meu filho. Ele não cresceu como qualquer um, cresceu como príncipe dentro do palácio. E ao crescer como príncipe dentro do palácio, Moisés, ele teve acesso à melhor escola da época. Ele teve acesso às melhores ciências da época. Moisés, ele tinha acesso a qualquer tipo de privilégio, qualquer pessoa gostaria de ter na época, ele tinha. Moisés, ele não era príncipe de mais um reinado, de mais uma nação, não. Aqui nós estamos falando da maior e da mais poderosa nação do Oriente Antigo. Aqui nós estamos falando do povo mais poderoso da época, da terra. É desse povo que nós estamos falando.
Moisés vestia as melhores roupas. Moisés andava com as pessoas mais influentes da sociedade. Moisés estava inserido nos âmbitos mais privilegiados da época. Ou seja, irmão, eu estou falando de alguém que quando passava, todo mundo talvez parava só para olhar e falar assim: esse aí é o cara. A própria Bíblia vai dizer, a Bíblia dá essa afirmativa: Moisés era um homem belo, provavelmente belo de rosto, e também seu biotipo era um biotipo de um homem forte, porque era normal que o príncipe, estar inserido dentro do palácio, tinha que aprender a guerrear. Se viesse a luta, se viesse a guerra, precisava saber pegar uma espada, precisava saber lutar contra o inimigo. Então talvez Moisés tinha frequentemente seus treinos físicos, então ele também era um homem forte. Ou seja, eu estou falando de alguém que tanto em sentido intelectual, em sentido teórico, em sentido prático, físico, tudo, alguém dizia e falava: é o cara, é o homem, eu sou fã dele. Só que daí, irmão, ele chega nos 40 anos de idade, e pensa só, acabei de dar as descrições para você, e talvez Moisés estava vivendo a melhor época da sua vida, o ápice da sua vida. Moisés já estudou, já é formado. Agora o negócio é aproveitar a sua vida, aproveitar mesmo o palácio, cada vez mais crescer, crescer, crescer. Só que daí ele decide conhecer a sua família e visitar a sua família hebreia. E quando ele está no meio do caminho, ele se depara com a seguinte situação. Qual a situação? A situação é essa: um egípcio está espancando outro hebreu. Ele vai chegar, não vai falar nada, vai simplesmente assassinar aquele homem, vai esconder o corpo daquele homem, porque ele está pensando: vou esconder, porque se eu esconder ninguém vai saber, e se ninguém souber, ninguém vai trazer justiça sobre a minha vida. E ele sabia que a justiça do Egito era para matar mesmo. Então ele continua a sua vida, ele continua a sua história, e daí ele vai voltar no outro dia para conhecer, ver sua família novamente. E quando ele está no meio do caminho, ele se depara com a mesma situação. Mas agora o hebreu que está espancando outro hebreu, ele vai chegar e falar assim: não faça isso, vocês são irmãos, não precisa disso. E um deles vai responder assim: alguém te constituiu como juiz ou autoridade do nosso povo, vai fazer comigo a mesma coisa que fez com aquele egípcio. E é quando então a Bíblia vai dizer que no estalar de dedo, aquela fama de assassino de Moisés vai percorrer por toda aquela terra, até chegar no ouvido de Faraó. E Faraó vai falar o seguinte assim: manda matar Moisés, manda matar Moisés. E daí Moisés não pega ouro, ele não pega prata, ele não pega nenhuma trouxa de roupa. Do jeito que ele está, ele sai do Egito e vai para o deserto, porque agora a única saída que ele encontra para a história dele, para permanecer de pé, é tentar fugir da justiça do Egito. Mas tem uma coisa, se tem uma coisa que o nosso Deus ele é extremamente justo. E é por isso que então Moisés vai em direção à terra de Midian. Só que daí a gente vai ver o significado da palavra Midian e vamos ver o que significa terra da justiça. Peraí, Moisés estava fugindo da justiça de Faraó, estava fugindo da justiça do Egito, só que estava correndo e se abraçando com a justiça do próprio Deus. Ei, meu irmão, quero te dar uma notícia: não se preocupa se a justiça de Deus te tirou do Egito, não se preocupa se a justiça de Deus arrancou os teus amigos do Egito, não se preocupa se a justiça de Deus arrancou tudo que você tinha no Egito. Isso aqui é pra gente glorificar. Tu tá na terra de Midian, mas Deus está te levando. Tá na terra de Midian, mas está na justiça de Deus, porque enquanto a justiça do Egito ela vem para te matar, a justiça de Deus vem e fala assim: eu vou te tratar, eu vou te justificar, eu vou te curar, eu vou te santificar, e depois eu vou te levantar. Mas é difícil sair do Egito, porque sair do Egito, eu estou deixando tudo para trás, meus dogmas, meus paradigmas, as minhas coisas, meus pensamentos, os meus recursos, as minhas amizades, as minhas companhias,
tudo que eu tinha ao meu favor, para agora ir para uma terra que eu não conheço, uma terra que só tem deserto. Kleber, eu vou morrer de sede lá. Se preocupa não, quando chegar em Midian você vai se encontrar com o poço. Ai, irmão, meia dúzia entendeu isso aqui. Tu não vai morrer de sede na justiça de Deus, pois quando chegar lá haverá um poço, haverá um poço, haverá um poço, haverá um poço. Mas aí chega até o poço e vai ver que existem donzelas que estão pegando e dando água para o seu rebanho. Mas aí Moisés vai se deparar com outros pastores que começam a enxutar essas mulheres, a enxutar essas donzelas. E então ele não resiste, vai e defende aquelas mulheres. E ao defender aquelas mulheres, elas com muita gratidão dá água para ele beber e entram para dentro da casa de seu pai. E ao entrarem dentro da casa de seu pai, elas vão falar assim: pai, seguinte, nós estávamos lá fora dando de beber para o nosso rebanho. De repente chegou pastores que nos enxotaram de lá, nos maltrataram, mas de repente veio um egípcio que nos defendeu. Peraí, irmão, desde quando Moisés é egípcio? Vou perguntar para você: desde quando Moisés é egípcio? Moisés nunca foi egípcio. Moisés sempre foi hebreu. Porque o Egito, pastor, ele é especialista em fazer isso. Ele nos molda conforme o padrão dele. E ao nos moldar conforme o padrão dele, a gente quer se vestir igual o Egito está nos mandando vestir. A gente quer falar da mesma forma que o Egito quer nos mandar falar. Queremos atuar e queremos fazer da mesma maneira que o Egito está nos mandando fazer. E é quando de repente a gente vê uma identidade completamente deturpada dentro de nós. E uma identidade deturpada dentro de nós que está sobressaindo para fora. E que todos que estão olhando para nós estão dizendo assim: é egípcio. Não é egípcio, só está falando como ele. Não é egípcio, está andando como ele. Não é egípcio, está se vestindo como um. Não é egípcio, as roupas dele é de um. Não é egípcio, ele só veio do Egito, mas o que está correndo em suas veias é sangue de povo exclusivo. É sangue de povo exclusivo. Eu vou repetir: é sangue de povo exclusivo de Deus. Aí Jetro vai olhar para Moisés com muita gratidão e falar assim o seguinte: como gratidão e agradecimento, eu vou entregar uma das minhas filhas em sua mão, minha filha Zípora, e você vai ser o homem dela, vai ser a sua mulher. Então agora Moisés tinha tudo lá no Egito. A única coisa que ele vai ter agora é uma família. E nem as próprias ovelhas ele tem. Porque quando nós lemos Êxodo 3, a Bíblia vai dizer: e Moisés cuidava das ovelhas de seu sogro. Moisés não tinha nem as próprias ovelhas. Moisés agora está cercado de nada. Porque nada do que ele tinha lá no Egito agora ele possui. Pastor, ele perdeu as companhias. O tempo inteiro batia aqui ao longo dele e falava assim: eu estou contigo, pode contar comigo. Só que agora o que Moisés está se deparando é que não existe mais ninguém para responder por ele, a não ser o seu sono. Mas tem uma coisa, isso aqui é para a gente dar glória. Jetro, ele é chamado por outro nome na Bíblia, e se chama Reuel. E quando a Bíblia chama Jetro de Reuel, nós olhamos o significado é o seguinte: o amigo de Deus. Peraí, não tem mais companhias, não tem mais amigos, não tem mais tapinha nas costas, mas agora Moisés está caminhando do lado de alguém que tem intimidade com Deus. Agora Moisés está caminhando do lado de alguém que é o amigo de Deus. Ei, irmão, estou pregando para alguém, estou pregando para
vocês essa noite, jovens. Eu sei que talvez na escola de vocês podem sofrer por tentar se incluir em grupos, em âmbitos, em lugares, até mesmo em festas, em eventos. Mas quando vocês vão perceber, não tem amigo direito, não tem quem vocês possam contar direito. Por quê? Porque vocês são crentes. E daí vocês perguntam: qual é o meu erro? Não existe erro em você. Deus te separou na terra da justiça dele para te santificar, para te mudar, para te justificar. Mas dê glória a Deus de um brado para cima, pois eu tenho certeza que na tua vida existe um amigo de Deus, um amigo de Deus. Olhe para quem está do teu lado. Eu sei que você odeia isso, eu também não gosto não, mas fala assim: ei, eu sou o amigo de Deus. Isso, vai, eu sou o amigo de Deus. E nós vamos pegar um na mão do outro e vamos rumo para Canaã. Nós chegaremos na terra prometida. Moisés poderia ter saído do Egito, ter chegado em Midian, e Deus ter se revelado automaticamente a Moisés. Poderia, sim ou não? Sim ou não? Poderia. Mas ele não fez. Moisés, irmão, vai ficar 40 anos. E por que ele vai ficar 40 anos sem Deus falar com ele, sem Deus se manifestar com ele e dizer assim: Moisés, eu estou te levantando? Porque, irmão, antes disso, Deus colocou Moisés para ficar do lado de Jetro, acabei de falar. E Jetro, além de tudo, ele era sacerdote de Midian. Sendo ele sacerdote de Midian, ele sabia exatamente o que era ter uma vida de exclusividade, de dependência e devoção, uma vida de adoração completa ao Deus Altíssimo. Por que Deus vai deixar Moisés 40 anos andando com Reuel? Porque antes de Deus chamar Moisés para ser profeta, para ser líder, para abrir o mar vermelho, para tocar na rocha e sair água dela, antes de Deus chamar Moisés para os prodígios e maravilhas, primeiro ele vai chamar Moisés para o altar. Ei, vem aqui que eu vou te ensinar primeiro o que é vida de oração. Antes de eu te expor como um pregador, primeiro eu vou te expor a uma vida de intimidade comigo. Antes de eu te levantar como um profeta, como alguém muito conhecido, antes de eu lhe dar no ministério, primeiro eu vou lhe dar uma vida de devoção e entrega completa de dependência. Meu irmão, a gente está vivendo em um tempo que nós somos dependentes e carentes demais de sermos chamados de alguma coisa, de sermos chamados por um cargo, de sermos chamados de pregadores, sermos chamados de cantores. E isso é tudo bom, é tudo maravilhoso mesmo. Só que daí o problema, irmão, é se a gente for somente isso. Porque se o Kleber for somente um pregador, eu vou pregar, irmão, eu vou pregar. Gente vai ser batizada com o Espírito Santo, enfermo vai ser curado, paralítico vai sair andando, pessoas virão até o altar, aceitar a Jesus, glória a Deus e aleluia. Só que naquele grande dia, se eu for só um pregador, ele vai olhar para mim e vai falar assim: ei, Kleber, para mim não interessa muito se você pregou ou se pessoas se converteram, se o coxo saiu andando quando você orou. O que importa para mim é que eu não te conheço, eu nunca te conheci. Se aparta de mim porque eu não te conheço. Ei, jovem, ministério é maravilhoso, ministério é recompensador, ministério é extraordinário, sim, ele é. Mas tem uma coisa: Deus primeiro, ele não quer achar pregadores, ele não quer achar cantores. Isso aqui não é para vocês em nome de Jesus. Ele não quer achar líderes, ele não quer achar presbítero, ele não quer achar pastores. Antes de tudo, ele quer achar servos, adoradores, que tem sacrifício para queimar no altar. Eu estou falando de gente que tem vida no altar, de gente que conhece o altar, de gente que tem entrega para o altar. Antes disso, Deus vai forjar esse caráter antigo. Passa-se 40 anos, passou muito tempo, muitos anos.
Moisés agora não tem mais nem mesmo a roupa que ele tinha no corpo no dia que saiu do Egito. Provavelmente já rasgou, virou pano de chão. Não tem mais uma memória do Egito física para ele tocar e ver. Perdeu tudo. Mas tem uma coisa, pastor: não anda mais como egípcio, não fala mais como egípcio, não se veste mais como egípcio. Está caminhando com um cajado na mão. Está caminhando com um cajado na mão. Está caminhando com um cajado na mão. Talvez alguém que viu Moisés chegar em Midian olha para ele e fala assim: quem te viu e quem te vê viu. Do jeito que você chegou aqui, do jeito que você é hoje, agora é pastor de ovelhas, agora é servo de altar, agora é braço direito de sacerdote, agora só caminha com gente que tem intimidade com Deus. Ei, meu irmão, não importa as suas perdas, não importa o que você já perdeu ao longo do tempo, dê um salto de glória a Deus e aleluia para Ele, pois Deus está te fazendo retornar à identidade que você nunca deveria ter perdido. Moisés apacenta as ovelhas em Midian, mas agora tem 80 anos, e ao ter 80 anos, um belo dia ele acorda para fazer o que ele faz todo dia, que talvez já está cansado de fazer. Quando ele levanta, ele decide: hoje eu não vou apacentar em Midian, hoje eu quero andar além de Midian. Aí o pastor entendeu aqui, deu um aleluia. Eu vou te explicar melhor. Moisés acordou naquele belo dia e disse assim: hoje eu não vou ficar em Midian, hoje eu vou passar adiante e vou subir o monte. Hoje eu vou passar adiante e subirei ao monte. Hoje eu vou caminhar adiante e subirei até o meu irmão. Só que o monte que Moisés escolheu subir é o monte que a Bíblia vai dizer o seguinte: e Moisés subiu até o monte de Deus. E Moisés subiu até o monte de Deus. Perceba uma coisa: não é Deus, não é o monte que sai do lugar e vai até Moisés. É Moisés que levanta e vai até o lugar da manifestação. Presta bem atenção: não é o monte que vai até Moisés, é Moisés que vai para subir até o monte. Não é a sarça que nasce perto de Moisés, mas é Moisés que vai até perto da sarça. Porque a Bíblia é bem clara em dizer: buscar-me-eis e me achareis. Vou repetir: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Batei, batei, abre-se-vos-á. Buscai, buscai e encontrareis. Ei, Deus está nos convidando a um novo nível de profundidade, a um novo nível de intimidade. Ei, irmão, eu estou pregando para uma igreja que quer conhecer um novo nível desse amor, do qual você não provou ainda. Este amor que Paulo vai descrever, falando assim: seria a altura, seria a profundidade, seria alguma criatura, principados ou potestades, o que será capaz de nos separar do amor de Deus por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Irmão, eu estou falando para você: chega desse negócio, jovens, adolescentes, homens e mulheres, chega desse negócio de entrar aqui de domingo em domingo, de culto de ensino em culto de ensino, e achar que a sua vida com Deus se resume somente a 2 horas de culto, a 4 horas de cultos semanais. Ei, Deus é muito mais do que isso.
isso, irmão. O teu pastor vai ficar muito feliz se você for um crente de bater carteirinha na igreja, mas ele vai ser mais feliz ainda se souber que você não falta no culto, mas também não está em falta no teu quarto, não está em falta no lugar da oração, não está em falta no lugar da intimidade. É por isso que Deus está nos convidando a nós subirmos, pois é exatamente o que o salmista vai escrever no capítulo de número 139 do livro de Salmos: se eu subir na mais alta montanha, se eu subir na mais alta montanha, lá tu estarás, e se eu descer na mais profunda das trevas, eu também te encontrarei. Quer provar desse amor? Saia da terra de Midian um pouco, saia do lugar do conforto um pouco, saia da superficialidade, da onde todo mundo te conhece, da onde todo mundo te vê. Deus quer te encontrar no lugar onde ninguém te conhece. Deus quer te encontrar onde não tem multidão. Deus quer te encontrar onde não tem igreja, aonde não tem congregação, neste lugar da altura, da profundidade do amor de Deus. Ele sobe até o monte, está cuidando das ovelhas, e começa a ter uma visão. A sarça está queimando, e não está se consumindo. Só tem uma coisa, irmão: Moisés agora é um homem idoso. Moisés tem 80 anos de idade. Moisés é um homem velho. Se tem alguém com essa idade aqui, me desculpe, mas é normal que alguém mais velho com essa idade tenha muita experiência para contar. E se nós mais jovens chegarmos para vocês e perguntarmos sobre qualquer assunto de uma vida de um ser humano, vocês poderão usar conselhos, poderão nos falar algo sobre, porque na vida de vocês em algum momento já passaram pelas experiências que nós estamos tendo hoje, e experiências que ainda nós viveremos no dia de amanhã. Porque eu estou falando de pessoas experientes, que já viveu uma vida inteira, e que durante a vida inteira já viu tudo o que pudesse se imaginar. Sabe aquele tipo de gente que fala assim: eu já vi de tudo na vida. Moisés é esse cara, irmão. Moisés é esse homem, irmão. Não tem nada que seja surpresa e novidade para Moisés, porque Moisés vê quase todo dia sarças que se acendem, mas acendem em pouco tempo, está apagada novamente. Sabe por que isso? Porque aonde ele morava, o lugar era quente demais. Sarça, presta bem atenção nessa informação, é um arbusto muito pequeno, que seca muito rápido, que chega no máximo a 1 metro de altura, e por causa dos gases que a terra solta e a temperatura do ambiente, elas pegam fogo muito rápido. Mas do mesmo jeito que pega fogo muito rápido, apaga muito rápido. E Moisés está acostumado a ter essa visão, mas o que ele não está acostumado a ver sarça que pega fogo, mas o fogo continua. Porque vamos falar a verdade, é muito fácil a gente queimar dentro de um lugar quente. Vamos ser sinceros conosco mesmo? É muito fácil nós queimarmos dentro de um ambiente propício para o fogo. Quer que eu seja um pouco mais aberto para você? É muito fácil, irmão, eu queimar aqui. O culto é organizado, vocês cantaram muito bem, escolheram canções ótimas, as orações, as ministrações, as palavras foram maravilhosas. O ambiente está propício para a manifestação da presença. Se está propício para a manifestação da presença, nós estamos, irmão, disponíveis a queimar. E é muito fácil a gente queimar aqui dentro. Só que Moisés está acostumado a ver sarça, pastor, que queima aqui dentro, mas apaga muito rápido, porque na mesma hora que o pastor dá a bênção apostólica, o fogo também se apaga.
O fogo, o quebrantamento, o choro, só é no momento do final da oração, da pregação. O glória a Deus e o aleluia e o coração em chamas é só quando a canção que eu gosto está sendo tocada e cantada. Eu só vou dar glória a Deus hoje porque o pregador que convidaram é bom. Mas se for o irmão Sebastião, que eu não vou muito com a cara dele, eu não vou dar glória a Deus e não vou dar aleluia. Ei, irmão, é muito fácil a gente queimar aqui dentro, aonde todo mundo sabe quem nós somos, aonde todo mundo vê que nós somos crentes. Mas o negócio é a gente saber se lá dentro de nossas escolas as pessoas olham para nós e conseguem contemplar se existe uma sarça que permanece acesa. Ei, meu irmão, eu posso queimar aqui dentro, mas o negócio é saber se o fogo permanecerá aceso quando eu estiver dentro da minha casa. Eu posso queimar aqui dentro, mas o negócio é saber se o mesmo fogo que eu acendi aqui dentro permanecerá me queimando quando eu estiver no meio da rua, quando eu estiver na universidade, quando eu estiver dentro do mercado, quando eu estiver dentro da faculdade, quando eu estiver dentro da academia, quando eu estiver dentro de qualquer lugar, quando eu estiver dentro do ônibus, dentro do carro. É saber se o fogo vai permanecer. Porque a gente gosta de ouvir, não gosta? Quando o pregador fala assim: e cumprindo o seu dia de Pentecostes, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. É maravilhoso, irmão. Eu sou pentecostal e assembleiano. Quando eu ouço isso, dá vontade de dar um salto da cadeira de glória a Deus e começar a misturar com aleluia e começar a liberar a língua estranha. Que isso nos causa uma emoção, uma explosão de fogo dentro do nosso coração. Só que assim, vamos falar a verdade, o Espírito Santo desceu em Atos 2 e desceu no lugar mais propício que ele poderia descer, dentro do cenáculo, dentro da igreja, aonde estavam reunidos unanimemente em um único pensamento. Agora saber, será que o mesmo Pedro que se levantou dentro da igreja e pregou e 3.000 almas aceitaram a Jesus Cristo permanece cheio em Atos 3? Mas a Bíblia vai dizer que em Atos 3 tem 2 homens passando no meio da rua, Pedro e João, que permanecem com o fogo aceso. Vamos olhar para baixo e vai ter um homem paralítico desde a sua nascença, que é colocado na porta do templo. Aquele homem vai pedir esmola. Eles vão falar assim: ouro e nem prata eu tenho, mas aquilo que nós te damos e aquilo que nós temos, isso nós te damos. Levanta-te e anda. O fogo, irmão, é descer em Atos 2, mas saber se vai permanecer dentro de Atos 4, diante do sinédrio, diante da acusação e diante da possível pedrada. Mas a Bíblia vai dizer que depois de serem acusados, entraram dentro do ambiente, as estruturas começaram a se tremer, porque começaram a orar, e novamente o Espírito encheu. É saber se vai permanecer com o fogo aceso. Em Atos 5, diante da hipocrisia e do pecado de Ananias e Safira, mas Pedro permaneceu cheio. É saber se vai permanecer um bom diácono cheio do Espírito Santo. Em Atos 7, quando a pedrada vier no seu rosto e você estiver prestes a morrer pela acusação do homem, mas enquanto Estevão estava prestes a morrer, ainda cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e contemplou o Filho assentado à direita do Pai. Cadê os cheios do Espírito Santo? Cadê as sarças que estão pegando fogo aqui dentro, mas que tem fogo aceso lá fora? Cadê? Aonde tiver crente aceso agora, libera o fogo. Eu vou te dar 1 minuto para você levantar tua mão para o alto e liberar o fogo que você tem. Aonde houver uma sarça ardente, deixa o fogo te acender, deixa o fogo inflamar, deixa o fogo te pegar. Ei, sarça pequena, irmão.
pastor, ninguém dá nada para sarça não. Sarça é só um arbusto, não tem fruta para eu pegar, só folha e espinho. Nem folha tem, o pastor Fábio está falando. Não tem absolutamente nada que aos olhos humanos podemos olhar e dizer: me apetece, me atrai, pode me oferecer alguma coisa de bom. Todo mundo olha para arbusto e passa longe, porque não tem nada para dar. E talvez alguma sarça minúscula e pequena essa noite está dizendo: Senhor, eu não, porque eu sou pequeno demais. Senhor, eu não, porque eu sou limitado demais. Senhor, eu não, porque eu não tenho nada a oferecer a ninguém. É exatamente dessas sarças pequenas que não tem nada para dar a ninguém diante dos olhos humanos que Deus gosta. Porque quando Moisés vai decidir se virar, ele vai falar assim: agora eu me virarei para ver esta grande visão. Peraí, a sarça é pequena, sim ela é, mas tem alguma coisa que está no meio dela, tem alguma coisa que está no meio dela, tem alguma coisa que se apossou sobre ela. Quem é que está lá no meio, Kleber? Aquele que a Bíblia está chamando o anjo do Senhor. Sim, o anjo do Senhor que desceu na casa de Abraão, o anjo do Senhor que desceu também sobre Jacó, o anjo do Senhor que desceu dentro da fornalha. Esse anjo do Senhor tem nome e se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Eu estou falando desse que gosta de pegar sarça que é pequena. Você é pequeno, mas ele é grande, ele é forte, ele é poderoso. Ele é grande, ele é forte, ele é poderoso. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Você pode ser pequeno, mas ele é grande. Ele é grande a ponto de descer no meio de uma nuvem sobre o monte, e o monte começar a estremecer de um lado para o outro, de um lado para ele. Ele é grande o suficiente para Isaías escrever dizendo: ele é tão grande, mas ele é tão grande que se ele quiser descansar os seus pés, ele faz da terra o escabelo deles. Eu estou falando de um Deus que é tão grande que Naum capítulo de número 1 versículo de número 3 vai dizer: as nuvens é a poeira dos pés do Senhor. Existe um fogo que está sobre você, existe alguém grande que está sobre a tua história. Não importa o sobrenome que você carrega, quem você é, aquilo que você possui, o que importa é que existe alguém que se apossou da sua vida. O anjo do Senhor te acendeu. E nós temos uma escolha. Anda, por favor, me ajuda agora. Qual escolha, Kleber? Olhar para a sarça, gostar dela, achar um fogo incrível, mas ficar de longe. Temos a segunda opção: olhar para a sarça, achar tudo maravilhoso, mas além de tudo, não querer provar deste fogo de longe, mas querer provar deste fogo, esse amor ardente de perto. Glória, eu estou pregando e falando para alguém que entra dentro dos cultos, vê sarças pegando fogo, acha maravilhoso, você até chora, você se emociona quando você ouve sobre o amor de Deus, esse amor ardente que queima, 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 queima. Você olha e fala assim: maravilhoso. Mas aí o Senhor está te dizendo: tu tem a oportunidade de, além de olhar de longe agora, hoje tu tem a oportunidade de decidir a caminhar e chegar para perto. Chegue para perto, chegue para perto, chegue para perto. E o fogo é desse jeito, irmão. Quanto mais perto você fica dele, mais a temperatura vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. O fogo está ali, eu vou decidir chegar perto. O primeiro passo, a temperatura já começa a vir. O segundo passo, aquele vento vem e já começa a empurrar o fogo para o meu lado. Quando eu estou mais perto, se eu chegar muito perto, é quando então eu começo a queimar. Moisés foi exatamente isso, por favor. É quando Moisés está perto da sarça, mas agora ele não pode mais continuar caminhando. Por quê, Kleber? Porque agora, para entrar nesse novo lugar, nesse lugar da glória de Deus, é necessário nós arrancarmos ainda um pouco mais de coisa de nós. É quando Deus fala para Moisés: Moisés, por favor, não te chegue até aqui, pois o lugar em que tu estás pisando é terra santa. Então tu tira a sandália dos vossos pés. Ei, meu irmão, aonde Deus
desce, aquele lugar se torna santo, aquele lugar se torna purificado. Se a glória desce, a glória começa a tomar conta do ambiente. Só que para nós termos um contato direto aonde Deus está manifestando a sua glória, é preciso que nossas mãos estejam livres, nossos pés estejam livres. O que Deus está dizendo a Moisés é: Moisés, quer chegar um pouco mais perto da glória, agora chegou o momento de tirar as sandálias. Chegou a hora de tirar as sandálias. Chegou a hora de tirar as sandálias. Kleber, que sandália é essa? Eu não sei. Tira a sandália que está te impedindo de pisar no ambiente da glória, da glória, da glória de Deus. Tira, arranca o que tiver que arrancar. Tira da sua vida o que precisar tirar, pois Deus está te dando acesso livre esta noite. Acesso livre essa noite. Acesso livre essa noite. Feche os olhos. E a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia conta a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta a glória, um dia conta a glória vale mais que mil. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. As sarças coloque pé, não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Atraídos pela
minha avó, a mãe da minha mãe, ela foi uma famosa nome copo. Padrão da Assembleia. Calça jeans, camiseta e coque na cabeça. 1, 2, 3 horas, 4 horas de oração. Aquela sarça ardente, irmão, que está passando um café, com a Bíblia do lado lendo Salmos, enquanto está lendo o verso, está falando em mistério com Deus. Porque desde manhã, da hora que acorda até a hora que dorme, o fogo está aceso, 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 aceso. Por sua vez, a fruta não cai muito longe do pé. A minha mãe também é uma mulher de muito temor, de muita oração. Eu cresci com esse contato direto com essas duas mulheres. Só que, irmão, a minha mãe e a minha avó me irritam. E eu vou explicar por que elas me irritam. Porque, pastor, elas estão no Senhor amado, Pai querido. Elas começaram a oração. Não deu nem 1 minuto de oração ainda, irmão. Começam a abrir a boca para chorar. E de repente a oração se torna audível. E assim como Paulo escreveu, um gemido inexprimível. E ninguém entende nada que vai acontecer. E eu crescendo na minha infância, na minha adolescência com aquilo, eu falava assim, meu Deus, o que é isso que elas sentem? Que negócio é esse? Que emoção é essa? Que choro é esse? Que fogo é esse que elas tanto falam? Eu não conhecia ainda. Eu não sabia do que era. Mas um belo dia eu pedi para o Senhor e eu falei, Espírito Santo, eu quero um encontro contigo. Não sei como vai ser o próximo congresso, próxima conferência, próximo retiro da minha igreja, para que o Senhor o faça, para o Senhor me encontrar, para eu provar do que é isso. Mas quando eu me deitei na minha cama para dormir naquele dia, de repente uma voz clamava no meu coração dizendo, levante-se e ore, levante-se e ore, levante-se e ore. Irmão, eu ajoelhei os meus joelhos no chão. E quando eu ajoelhei para começar a orar, de repente parece que uma sarça foi acesa dentro do meu quarto. E de repente um fogo tomou conta daquele ambiente. E um peso começou a pesar o meu corpo sobre os meus joelhos. Irmão, em pouco tempo eu estava igual a minha mãe, não conseguia mais falar nada. Eu só conseguia chorar, 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 chorar. Pois naquele dia eu estava tirando as sandálias dos meus pés e eu estava dizendo, Senhor, eu estou disponível para arrancar o que for necessário, pois sem a tua glória, sem o teu amor e sem este fogo, eu não posso mais viver. E daí, Cléber, o que aconteceu depois daquele dia? A chama nunca mais se apagou. A chama nunca mais se apagou. A chama nunca mais se apagou. Por isso eu quero perguntar aqui, as sarças que quiserem ser acesas hoje, corra imediatamente